começar o compartilhamento, só uma observação, qualquer pergunta que vocês tenham a fazer ao longo da apresentação, por favor, liguem o microfone e façam, que eu não fico vendo o chat, tá certo? Combinado assim, né? Então, nós vamos conversar hoje sobre a consulta otorrinolaringológica, tá certo? Já dei as minhas boas-vindas, vocês são muito bem-vindos ao Otorrino. Meu nome é Silvia, você já me conhece, a gente já teve aula. Eu sou a coordenadora do módulo, mas a gente trabalha como um time muito unido, tanto os professores da teórica como os professores da prática, e qualquer reivindicação, qualquer questionamento pode ser feito a qualquer um dos professores, tá certo? Apresentando um pouco a nossa equipe das vivências do chá e das aulas práticas no SES, né? Então, vocês vão ter aula no SES, nas aulas práticas, né, com a professora Janaína Leite, tá certo? Ela botou essa foto e eu disse, Jana, para que tanta sacola? Ela disse, é porque eu carrego um monte de coisa. E vocês vão ver realmente, os nossos instrumentais são diferentes. Então, quando a gente é otorrino, a gente costuma carregar fotóforo, o otoscópio, o próprio estetoscópio também, quer dizer, é uma carguinha. E aí ela anda assim, cheia de sacola, a professora Janaína. A professora Bruna, certo? A professora Bruna, ela começou a dar aula na Unicristos há um ano, ela é a mais nova da nossa equipe, ela estará tanto nas aulas de chá como nas aulas práticas, ela tem um expediente de aula prática no centro de saúde. O doutor Vitor, que vai ficar exclusivamente no chá, ele é também tutor do segundo semestre, vocês não tiveram a oportunidade de passar com ele, porque recentemente ele foi admitido, mas ele é tutor também. E eu, né? Essa foto aqui, gente, como é difícil, né? Você bater uma foto com dois cachorros ao mesmo tempo, eles querem logo esculhambar o negócio. Mas assim, essa sou eu, ainda bem que eu estou aqui ao vivo, vocês estão me vendo, né? A gente não está dependendo dessa foto aqui para vocês me conhecerem. Eu disse para os outros professores, olha, me mandem uma foto, pode ser a foto profissional ou foto pessoal, assim, vocês fazendo alguma coisa. Eu fui a única que optei por colocar uma foto pessoal, os outros botaram todas fotos profissionais. Mas tudo bem, vocês estão me vendo aqui, então tá tranquilo, né? Então pronto, essa é a nossa equipe. Esses são os professores com quem vocês vão ter contato, tanto no chá quanto nas aulas no centro de saúde. Quando a gente, na otorrinolaringologia, como eu acho que em todas as disciplinas, pessoal, a gente tem que manter uma postura de tratar os pacientes com respeito e deixá-los à vontade. Não é só por humanidade, é porque também, quando eles ficam à vontade para falar, a gente faz uma consulta melhor e o nosso aprendizado aumenta, tá certo? Então, escutar os pacientes é um aprendizado do ponto de vista médico e do ponto de vista humanitário também. Como é que a gente faz isso? Que posturas a gente tem que ter para os pacientes se sentirem à vontade dentro do consultório que a gente comanda, né? Primeira coisa, a nossa imagem pessoal. E quando eu falo de imagem pessoal, gente, eu acho que os extremos, eles são ruins. Tanto o extremo do desleixo, como o extremo de você estar arrumada demais, de você estar perfumada demais, de você estar, digamos assim, chique demais no ambiente de consultório, tá certo? Os nossos pacientes do centro de saúde, eles são pacientes simples, via de regra. Então, a gente tem que procurar também um pouco entender o lado deles, se aproximar a eles através, inclusive, da nossa postura, das nossas vestimentas, tá certo? Eu não sou uma pessoa rígida, eu já vi muitos professores na Unicristos condenando, por exemplo, o uso de calça rasgada quando vai atender paciente. O que que eu acho? Eu acho que a gente tem que ter sempre bom senso, porque aquilo é um ambiente de trabalho e você tem que transmitir segurança para o paciente. Eu acho que se você coloca uma vestimenta e você se sente um pouco constrangido, você pensa, como será que meu professor vai encarar eu estar vestido dessa maneira? Então tá errado, tá certo? Eu acho que o nosso bom senso é que dita, se você se sente à vontade numa roupa, se você coloca uma vestimenta e você pensa, eu vou me sentir à vontade, me apresentando assim para o meu professor, para os meus pacientes, então tá beleza, tá certo? Essa foto foi uma foto que eu bati para mostrar meu novo óculos, que é esse que eu estou usando aqui, inclusive, para as minhas irmãs. Foi na era pré-Covid, tá certo? Então, esse aqui é dentro do meu consultório. Quero que vocês vejam como eu estava trajada. Eu nunca atendo de cabelo solto, mas esse aqui foi antes dos atendimentos. Então, meu cabelo estava solto, eu estava com jaleco, eu não tinha colocado a máscara, embora até antes de Covid eu sempre examinava com a máscara cirúrgica, normal, certo? Eu tirava a máscara para fazer a anamnese, mas colocava na hora do exame físico. E, assim, totalmente à vontade, né?
Hoje eu faço consultório assim. Desde a hora que eu entro no consultório, que eu me paramento, até a hora que o último paciente sai e eu fecho a porta, tá certo? Aí só então eu tiro a paramentação. Então, isso mudou muito, né? A forma como a gente interage com o paciente, até por conta da nossa vestimenta. Que paciente não entra no consultório e não toma um pouco de choque ao ver o médico assim, né? Toma. E quando a gente retomar as nossas atividades no centro de saúde, vocês vão estar paramentados também. Porque eu tenho fé que a gente vai retomar agora no segundo semestre e a ameaça do Covid não vai ter acabado. Então, a gente ainda vai ter que ter certos cuidados e vai ter que ter uma certa paramentação, né? Vocês imaginam como isso aqui cria um choque para as crianças, né? Quando elas entram e elas veem o médico vestido daquela maneira, tá certo? Então, a gente tem que se desdobrar agora com esse horror de paramentação para poder ainda transmitir com os olhos, com gestos, uma imagem de pessoa acolhedora que está ali para escutar o paciente, tá certo? Então, eu resumi aqui algumas dicas para vocês, mas eu gosto muito dessa figura porque eu acho que ela traduz tudo, né? Essa figura, na verdade, é a definição, é o conceito, digamos assim, em imagens do que significa empatia. É você olhar o mundo pelos olhos de outra pessoa. Tá certo? Você conseguir se colocar no lugar dela, enxergar os sentimentos dela, a situação dela. Então, demonstrar empatia e respeito, tudo nasce a partir daí, tá certo? Manter contato visual com o paciente é importantíssimo. Praticar escuta ativa, quer dizer, não tá só escutando e parado sem esboçar nenhuma reação, né? Tá realmente olhando para o paciente, entendendo as palavras dele, fazendo perguntas para o paciente ao mesmo tempo em que ele relata a história dele. Ele vai relatando e você vai preenchendo as partes que faltam da história dele, tirando as suas dúvidas, né? Interrompendo de forma gentil quando é necessário, para você poder esclarecer dúvidas antes que ele mude de assunto, por exemplo, tá certo? Isso aqui é escuta ativa. Transmitir segurança. Aí vocês podem pensar assim, não, professora, mas nós somos alunos, como é que a gente consegue transmitir segurança? Gente, até quando a gente tem dúvida, tem como a gente ser incisivo nas nossas dúvidas. Eu quero dizer assim, por exemplo, às vezes o paciente chega para mim com uma queixa, eu faço a consulta todinha, no final da consulta eu digo para ele, olha, eu não sei o que você tem. Eu estou na dúvida entre duas coisas. Eu acho que pode ser isso, e aí a gente pode fazer um exame assim, assim, assado para descobrir, ou eu acho que pode ser isso, e nesse caso o exame vai dar negativo e a gente investe em outro tipo de tratamento, tá certo? Então, transmitir segurança é inclusive você manifestar as suas dúvidas para o paciente, tá certo? Outra coisa, mantenha a sua palavra. Ter uma atitude de responsabilidade em relação ao paciente é muitíssimo importante. Às vezes eu digo para o paciente assim: olha, eu preciso trazer alguma coisa de casa para você, mas é o seguinte, você tem que me lembrar, porque se você não me lembrar, eu vou esquecer. E aí eu furo a minha palavra, tá certo? Então, sempre que você disser que você vai pedir um exame, que você vai fazer alguma coisa por ele, você precisa realmente fazer. Se houver algo que você com o qual você não consiga se comprometer, então nem fale, tá certo? Pessoal, vou minimizar aqui a apresentação só para eu poder olhar o chat, só para eu ter certeza que está tudo fluindo. Tudo fluindo. Chat. Pronto, perfeito. Ótimo. Então vamos voltar. Então, a história clínica na otorrino, né? Repito, tudo que eu falar aqui, pessoal, eu sou essa pessoa. Eu sou uma orientadora de vocês. Na medicina, na faculdade, vocês vão ter inúmeros bons exemplos. E vocês vão tirar o que vocês acham mais proveitoso de cada bom exemplo desses. O que eu falo não é verdade absoluta. Eu vou falar várias coisas a respeito da forma como eu acho que faz sentido colher a história, como eu acho mais fácil, como eu acho melhor para vocês e para os pacientes. Mas ao longo do tempo, com a experiência que vocês vão ganhando em termos clínicos, vocês vão vendo o que faz sentido para vocês e o que não faz. Tá certo? Então, tudo isso que eu vou falar aqui é uma orientação. Inclusive, podem ter outros professores dentro da otorrino que acham diferente.
tá certo? Agora, se vocês seguirem esses preceitos básicos, eu acho que vocês estarão certos. Então, vamos lá. Na identificação do paciente, colocar nome, idade, sexo, gênero, né? A diferença tipo, se você tiver dúvida, né, do papel social de um paciente, é melhor perguntar como você se identifica, como masculino ou como feminino? Ocupação, qual é a profissão dele? E assim, na ocupação, eu quero ressaltar o seguinte: muitas doenças otorrinolaringológicas são doenças ocupacionais. Então, é super importante que a gente não esqueça essa parte, que a gente tende a esquecer, né? Eu sempre pergunto, às vezes, eu pergunto para o paciente, principalmente nessa época de pandemia, né? É importante você saber, você trabalha fora de casa? Tá certo? Se o paciente disser sim, trabalho fora de casa, eu pergunto, e o que você faz? Porque muitos pacientes também trabalham dentro de casa, são donas de casa ou donos de casa, né? Ou são pessoas que trabalham, por exemplo, escritores que trabalham dentro de casa. Então, a gente precisa entender o ambiente profissional de cada paciente. O estado civil, de onde ele é, de onde ele vem e a escolaridade dele. As etapas da história clínica. Então, tudo que eu vou falar agora foi retirado de um parecer do Conselho Federal de Medicina. A gente coloca nas referências bibliográficas no próximo slide, eu acredito, ou no seguinte. E o Conselho Federal de Medicina, em 2013, se eu não me engano, ele fez uma resolução em setembro de 2013, falando a respeito das etapas que a história clínica ideal deve ter, tá certo? E eu usei essa resolução para fazer essas observações para vocês. Então, anamnese, essa palavra, ela vem do grego, que quer dizer ana, trazer de novo, né, voltar, e mnesis, que quer dizer memória. Então, é fazer o paciente recordar tudo aquilo que envolve a doença dele, certo? A queixa principal é o motivo da consulta nas palavras do paciente. Então, as palavras que o paciente utilizar, por mais leigas que elas sejam, elas precisam ser transcritas para o prontuário. Por isso mesmo você coloca entre aspas. Então, é a queixa nas palavras do paciente, mais o tempo em que ela dura. A história da doença atual já é a descrição técnica. Quer dizer, na HDA você usa os termos médicos, você não usa mais os termos do paciente. Se você não souber um termo técnico para alguma coisa que o paciente está falando, você coloca entre aspas, tá certo? Mas é a exceção. Então, se o paciente chega para você e fala, olha, doutora, há 2 dias eu estou com dor de ouvido, você escreve otalgia há 2 dias. Logo adiante, a gente tem uma relação dos termos técnicos que a gente usa na otorrinolaringologia, tá certo? Então, essa informação, ela é tudo que diz respeito à queixa principal, né? O início, duração, intensidade, a evolução, fatores que melhoram, pioram, condições associadas, quantas vezes o paciente foi no médico, que medicações ele tomou, tá certo? Tudo isso está na HDA, né? Então, essa aqui é uma tabelinha e eu vou mandar várias coisas que eu falo nessa aula também, então no roteiro de exame físico otorrinolaringológico, tá certo? E esse roteiro, ele tem todas essas palavras, bem como a aula a qual vocês vão ter acesso. Então, as queixas mais comuns, né, geral, diurêlia, otalgia, que é dor no ouvido, otorreia, que é secreção pelo ouvido, plenitude, sensação de ouvido cheio, zumbido, hipoacusia ou anacusia, né, hipo seria diminuição da audição, anacusia, perda de audição, otorragia, sangramento pelo ouvido, vertigem, alterações da pele do pavilhão, da região retroauricular. Então, aqui só está não vou ler todas essas palavras, tá certo? Depois vocês vão sentar e as que vocês não entenderem, se bem que eu acredito que vocês já entendem a avassaladora maioria delas, as que vocês não entenderem, vocês procuram, tá certo? Porque esses são os termos técnicos que a gente vai usar na nossa HDA da otorrino. Os antecedentes pessoais, né, as doenças e condições de saúde prévias do paciente e seu tratamento. Aqui eu gosto sempre de colocar 2 figuras assim muito engraçadas. Essa primeira figura aqui é uma figura de um jornal de antigamente, que vocês tinham médicos, né? Não sei se era otorrino, porque antigamente os otorrinos todos usavam esse espelho frontal, tá certo? Que a gente usava para examinar. Na verdade, no comecinho da residência, eu ainda peguei esse espelho frontal, porque no PS do hospital onde eu fiz residência, a gente não tinha fotóforo elétrico, né? Não tinha foco de luz elétrica na testa. Então, a gente usava esse espelho, igual os médicos de antigamente. Eu cheguei a ter um desses. Não faz tanto tempo assim não, viu, pessoal, que eu fiz residência, porque era hospital público, você sabe, né? Aí não tinha tudo, assim, do bom e do melhor no PS. Bom, mas, então, era um médico com espelho frontal fazendo propaganda de um cigarro, né? As coisas mudam muito, né? Hoje em dia, eu uso essa foto justamente para dizer que
na otorrino, é super importante nos antecedentes vocês verem se o paciente fuma ou se ele bebe, tá certo? Por quê? Porque existem até algumas especialidades, por exemplo, na cardiologia, em que o vinho, né, por conta dos flavonoides, é super bom para a circulação e tudo. Gente, na otorrino, não. Tudo que é bebida alcoólica faz mal. Faz mal para zumbido, faz mal para qualquer doença neoplásica de via aérea, de cavidade oral, tá certo? Então, sempre na otorrino, você precisa perguntar para o paciente se ele fuma e se ele bebe. E, na maioria das situações, a nossa recomendação vai ser zero cigarro e zero bebida, tá certo? Antecedentes familiares, né? Qualquer doença na família e friso, principalmente pacientes, né, de primeiro grau, pais, irmãos e tios. Alguém quer falar? Não? Beleza. E o interrogatório por órgãos e aparelhos, né? Que a gente coloca, eles têm aqui os órgãos que a gente precisa perguntar ativamente para o paciente, tá certo? Aqui é o parecer do CFM, né? A partir do qual esses tópicos foram retirados. Alguém quer falar alguma coisa? Professor, só uma pergunta. Pode falar. Falou sobre álcool e sobre cigarro, mas drogas Isso. podem... Então, sim. Principalmente na otorrinolaringologia, eu acho que o que diz mais respeito à nossa especialidade são as drogas inaladas, né? Particularmente a cocaína. Então, porque a cocaína, ela traz alterações nasais, ela dá uma forma de rinopatia crônica, na verdade. As outras drogas, a associação de outras drogas com outras manifestações otorrinolaringológicas, fora a tontura, não está estabelecida, tá certo? Então, com câncer, não, a gente não está estabelecido, tá bom? Aqui eu ia falar... Professor, Pode falar. a senhora comentou agora de outras drogas, falou da inalada. Quando a gente estava na pneumologia, eu me lembro que teve um comentário que não se tem ainda informação suficiente a respeito, por exemplo, da maconha, para ver níveis de segurança, né? Até porque o consumo é bem diferenciado do cigarro, né? A quantidade, o professor comentou isso, né? Que a quantidade é muito pequena, então não se leva em consideração como a gente faz o cálculo de anos maço, né? Para cigarro, não se faz para maconha. E em relação ao uso da maconha na otorrinolaringologia, ela também... Pronto. Na verdade, realmente, a gente não tem nada comprovado a respeito do efeito tóxico, por exemplo, né, sobre a mucosa, certo? Eu acho que a maconha é uma coisa um pouquinho à parte, né? E eu imagino que o consumo seja especialmente relevante para especialidades como psiquiatria, né? Com manejo da dor, na anestesia, na oncologia e na neuro, tá certo? Eu acho que essas são as 3 especialidades em que o consumo de maconha faz uma diferença bem relevante na história clínica e nos antecedentes, tá certo? Professora. Na otorrino, realmente eu não consigo, a não ser o seguinte: a gente sabe que toda fumaça de calor, né, que contenha calor, na verdade, gera uma injúria crônica à mucosa oral, e essa injúria é fator de risco para câncer de boca, de cavidade oral. Então, isso aí eu imagino que o fato de você fumar, independente do que seja um fator de risco. Tá certo? Pois é, a minha pergunta ia justamente por esse lado, né? Pelo fato de ser uma fumaça, né? Uma fumaça que faz muito mal, mas não tem ainda dados suficientes para relacionar com câncer de boca. E eu pergunto também se poderiam trazer alguns outros problemas, como, por exemplo, sei lá, como você falou a respeito da cocaína, que pode trazer uma ação abrasiva, né? A própria fumaça pode trazer isso também? A maconha não, porque ela não é vasoconstritora, né? A ação da cocaína tópica, ela é porque a cocaína, ela é um alfa-1 adrenérgico. Então, ela gera uma vasoconstrição que acaba por causar necrose da mucosa nasal, por falta de suprimento sanguíneo mesmo, tá certo? A fumaça em si não pode trazer problemas, assim, o fato de ser uma fumaça inalada não pode trazer tantos problemas, assim, talvez. Pela temperatura.
Pela temperatura, sim, a maconha. Qualquer inalação, né, pelo calor, tá certo? Isso aí a gente sabe que sim. Mas pelos Pelo calor, produtos não pela tóxicos, fumaça. digamos assim, o canabinoide em si, a gente não sabe. Eu me preocupo com a fumaça, o fato de ser uma fuligem, mas é mais o Isso. calor mesmo, né? É, o calor, Tudo bem, entendi, isso, o graças. calor. Pronto, pessoal, então eu coloquei aqui, né, acho que era isso que eu tinha que falar, da história clínica, do que a gente considera relevante na história clínica e embaixo a resolução do CFM, a esse respeito. O exame físico otorrinolaringológico, eu queria também, novamente, dar dicas para vocês, tá certo? Uma dica que eu acho importantíssima é estabelecer uma rotina. Tanto é que hoje a gente vai falar dos passos e na ordem que eu acho mais conveniente que eles sejam executados, tá certo? Por quê? Porque se você estabelece uma rotina, você não esquece nenhum passo, né? Antes de iniciar o exame, você tem que posicionar a fonte de luz na cabeça, tá certo? Como aquela foto que vocês estão vendo, né? Eu até peço perdão, porque o meu intuito era trazer meu material aqui e apresentar para vocês, eu colocando tudo. Só que eu não confio na limpeza do meu material para trazer aqui para dentro de casa. Então, você posiciona a fonte de luz na cabeça, tá certo? E sempre higienizar as mãos, ou com água e sabão ou álcool gel, certo? Gente, essa apresentação, essas dicas, elas são anteriores ao Covid, mas você vê que eu já tinha colocado, sempre use máscara, tá certo? Você fica muito próximo do paciente. Quando você examina a cavidade oral, nariz, o paciente está respirando em cima de você. Então, você sempre tem que usar máscara, tá? E tem o agravo do paciente não estar de máscara, né? Porque se você está, por exemplo, examinando o tórax, o paciente pode estar de máscara, mas quando você está examinando nariz e boca, o paciente tem que estar sem máscara, tá certo? E uma observação super importante, nas crianças que cooperam mal, cooperam pouco, você tem que fazer a contenção gentil, tá? O que é a contenção gentil? A contenção gentil é um conceito que foi introduzido, na verdade, pela enfermagem. E as crianças, elas precisam ser contidas para elas não se machucarem durante o exame. Esse é o motivo, tá certo? Sempre esclareça a mãe. Se a criança não cooperar, se ela estiver mexendo na hora do exame, você, médico, sem querer, a machuca. Se você fizer a contenção gentil, apesar de parecer uma coisa assim, muito agressiva, na verdade, você está protegendo a saúde e o bem-estar da criança. Então, essa é a posição que a gente acha ideal para exame otorrinolaringológico. Você vê que, nesse caso, a orelha da paciente ela fica bem exposta, tá certo? Essa foi uma hora de otoscopia. Então, a criança fica sentada no colo de um adulto forte. Se a mãe e o pai não tiverem coragem, tem que chamar alguém para ajudar. As pernas presas entre as pernas do ajudante, os dois braços contidos por um braço do ajudante e a cabeça virada para o lado, né? Contida pela outra mão, tá certo? Se for boca ou nariz, a mesma coisa, né? Só que aí, em vez da mão ficar assim, a mão fica assim na testa da criança, né? Para expor nariz e boca, tá certo? Criança olhando para frente. Então, é isso que a gente chama de contenção gentil. Quando a criança, mesmo assim, nessa posição, ninguém consegue mantê-la parada, aí a gente precisa fazer o que a gente chama de contenção por a múmia, né? A gente pega um lençol, enrola a criança todinha, braço e perna, para ela ficar completamente contida, e só então a gente examina, tá certo? Professora, Pode falar. em relação a essa contenção, eu sou médico veterinário, a gente passa muito por isso, né, com os animais. E Imagino. aí é complicado, a gente pensa muito no tutor, né, na É, pessoa que leva o animal, que é um pouco constrangedor, muitas vezes a gente pede para sair do ambiente de consulta. Como é que a gente faz isso na medicina humana? Em não. relação também à mordedura, né, porque a criança pode morder também, se precisar É. examinar a boca dela, né? É engraçado, nunca aconteceu de eu ver nenhuma criança mordendo ninguém, assim, na verdade, sabe? Assim, a atitude delas é uma atitude mais de se defender do que de agredir. Acho que eu imagino que nesse aspecto, né, o intelecto dos animais não permite esse tipo de raciocínio. Mas eu nunca tive grandes problemas, sabe? Eu acho que tudo depende da sua atitude. A minha atitude é sempre essa, de olhar para o olho da mãe e dizer, você está vendo, isso não está funcionando, né? A gente precisa mantê-la parada para eu conseguir examinar, porque se ela estiver mexendo durante o exame, eu vou machucá-la sem querer. E sendo assim, sincera e empático, você consegue, né?
E eu acho que essa é uma expressão, uma frase que os pais gostam muito de ouvir, e até crianças maiores também, né? Eu não vou machucar você, tá certo? Eu acho que você tem que falar isso assim, olhando no olho, sendo sincero, porque às vezes você vai fazer uma coisa que vai doer, e, por exemplo, vacina não adianta você dizer para a criança, olhar para ela e dizer, eu não vou machucar você vai machucar, vai doer, não é verdade? Mas você tem que ser sincero. No exame físico otorrinolaringológico, você não machuca. Nada que você faz dói se a criança estiver parada, se você fizer da forma correta, né? Então, eu acho que tem que ser assim, você tem que ter sinceridade. A criança sente quando você está sendo sincero. Os pais, então, eu nunca tive problema, tá certo? Professora, Tudo depende da atitude. e existe a abertura ou necessidade alguma vez de sedar? Para examinar, não, nunca. Existe necessidade de sedar para remover corpo estranho, por exemplo, porque daí você realmente pode ocasionar dor ao paciente, e a sedação é mais para ele não sentir dor do que para ele ficar imóvel, tá certo? Ok, ok. Então, essas são as etapas, tá certo, pessoal? Hoje, no exame físico otorrinolaringológico, o que nós temos a aula de hoje é a aula de sexta, certo? Hoje, nós vamos falar da inspeção geral, do exame da cavidade oral e faringe e do exame das orelhas, certo? E na sexta, a gente termina com o exame do nariz, exame do pescoço, né? O que a gente faz a partir daí? A enumeração das nossas hipóteses diagnósticas, como é que a gente prescreve, né? E também os exames que existem na otorrinolaringologia, eu vou falar de 2 principais, na verdade, que são exames que a gente pede com muita frequência e com os quais vocês decididamente não tiveram contato até hoje, tá? Então, a gente vai falar do exame da cavidade oral e do exame das orelhas hoje. Pessoal, porque essas são as etapas do exame físico otorrinolaringológico, não quer dizer que a gente vai fazer só elas, tá certo? Por que isso? Porque, por exemplo, uma ausculta pulmonar não está elencada aqui, mas muitas vezes a gente tem que fazer a ausculta. Então, a gente não vai deixar de lado o exame médico geral para fazer só o exame físico otorrinolaringológico, mas essas são as nossas etapas obrigatórias em todo o paciente. As outras etapas, elas ficam como opcionais, tá certo? Dependendo da nossa avaliação da necessidade. Então, na inspeção geral, você avalia o estado geral do paciente e, particularmente, a região da cabeça e do pescoço dele, né, que é o nosso objeto de estudo. Então, a gente vê a presença de cicatrizes, né, como existe, por exemplo, essa cicatriz aqui no pescoço, ela é muito sugestiva de que cirurgia prévia, vocês sabem? Alguém se habilita? Tireoidectomia, professor. Exatamente, uma cicatriz mediana, né, na altura da tireoide, tá certo? Sugestivo de uma tireoidectomia prévia. E aqui, nessa região aqui? Tá vendo essa paciente? Tem uma cicatriz aqui retroauricular descendo para o pescoço. Essa cicatriz aqui, ela é sugestiva de uma cirurgia de parótida, tá certo? Uma parotidectomia total ou parcial, remoção de um cisto de parótida, alguma coisa assim, tá certo? Esse é o acesso que a gente faz para a parótida. Outra coisa que é importante quando a gente avalia o rosto do paciente, né? Todo mundo está reconhecendo aqui o Sylvester Stallone. Ele foi vítima de uma paralisia facial periférica, da qual ele nunca ficou 100% recuperado. Então, você vê ainda uma assimetria na movimentação da face, certo? E uma assimetria de musculatura também, né? Você vê esse sorrisinho torto que ele tem, certo? Foi sequela dessa paralisia facial periférica que o ator teve no passado. Então, isso aqui já faz você saber que ele teve uma paralisia facial, né, uma assimetria de face, que ele teve uma paralisia facial, tá certo? Tudo isso você precisa observar quando o paciente, né, quando você vai fazer o exame físico, antes de ir para as etapas específicas. Outra coisa muito importante é ver as características da voz, né, que fala a respeito de possíveis alterações de laringe do paciente, né, que também é nosso objeto de estudo, embora no exame físico a gente não possa avaliar a laringe. Né? A laringe ela só pode ser vista através de técnicas de visualização com vídeo, e é sobre isso que a gente vai falar na próxima aula, tá certo? Esses exames complementares que a gente pode solicitar. Pessoal, eu gosto de falar para vocês também que o que eu acho que faz mais sentido em termos de exame físico otorrinolaringológico é você fazer uma avaliação do paciente de fora para dentro, estabelecer esse tipo de rotina, tá certo? Como eu falei, rotina para você não esquecer nenhuma etapa. Então, quando a gente vai avaliar o paciente, por exemplo, a gente, no ouvido do paciente,
algumas pessoas, elas querem logo pegar o otoscópio e ir olhando dentro da orelha. Errado. Primeiro, você precisa inspecionar a região auricular e periauricular, certo? Então, por quê? Porque, às vezes, tem um linfonodo gigante retroauricular, né, que você não veria se você não tem um cuidado de levantar a orelha do paciente e olhar atrás. Às vezes, como nesse paciente aqui, você vê que o pavilhão, ele está todo rechaçado para fora, tá certo? E esse rechaçamento do pavilhão auditivo se deve a um edema da região da mastoide, característico de uma otomastoidite. Então, observar a orelha e os arredores da orelha é essencial antes de você fazer a otoscopia em si, certo? Tanto a pele, como se existe alguma secreção drenando, se existe alguma vermelhidão. Outra coisa muito importante em relação à orelha é o seguinte, pessoal, o paciente, às vezes, ele chega com uma queixa inflamatória em uma orelha, tá certo? O exame, ele tem que começar obrigatoriamente pela outra orelha. Por quê? Porque se você vai começar pela orelha que está infeccionada, você coloca o otoscópio de um lado e você passa o germe, às vezes, para outra orelha, quando você vai examiná-la, tá certo? Então, sempre começar pela orelha sadia, quando você vai examinar. Tanto para você ter uma comparação, como também para você não levar nenhum patógeno da orelha doente para a orelha sadia, tá certo? Então, sempre examinar orelha sadia primeiro, orelha doente depois. Se as duas orelhas estiverem doentes, aí tanto faz, tá certo? O objeto que a gente usa, a ferramenta que a gente usa para examinar orelhas é o otoscópio, né? Vocês estão vendo aqui um modelo de otoscópio, o que vocês têm lá no centro de saúde é esse mesmo, é um Heine Mini 3000, é um excelente otoscópio, ele tem uma luz bem boa, bem forte. Quem achar que tem interesse de adquirir esse é o otoscópio que eu recomendo para o pediatra, para o clínico geral, certo? Para quem não vai ser otorrino. Ou até para alguém que pensa que vai ser otorrino, mas, né, que é uma coisa mais simples. Vários otorrinos que eu conheço, eles têm esse otoscópio. Eu tive um otoscópio, aliás, eu tenho um otoscópio desses, mas não é o meu principal otoscópio hoje em dia, certo? Eu comprei um na graduação. A orelha, pessoal, vocês vão ter, claro, uma aula de anatomia da orelha externa, mas eu acho que a gente precisa introduzir alguns conceitos para a gente entender o exame físico. Então, a orelha humana, e vocês vão notar também que eu falo sempre orelha, orelha. Pela nómina anatômica, o correto é a orelha, não é ouvido, tá certo? Os pacientes estranham, às vezes você diz assim, às vezes porque eu me policio para quando eu falar com o paciente, eu falar ouvido, e quando eu escrever, eu falar orelha, mas acaba que orelha vira uma coisa meio automática. Então, às vezes eu digo assim, aí você pinga 3 gotas na orelha, eu falando com o paciente. Ele, não, professor, aí ele diz, não, doutora, 3 gotas no ouvido, né? 3 gotas no ouvido, certo? Para a gente, médico, essa palavra ouvido não existe mais, tá certo? É orelha. Então, a gente tem, a orelha humana é dividida em 3 partes, a externa, que é o pavilhão auricular, o conduto auditivo externo até a membrana do tímpano, a orelha média, que é essa cavidade aerada contendo membrana do tímpano, ossículos, que são martelo, bigorna e estribo, né? E a orelha interna. A orelha interna ela é composta pela cóclea, canais semicirculares, sacro e utrículo, tá certo? E as fibras do nervo auditivo que saem dessas estruturas. Vocês vão notar que quando eu falei de membrana timpânica, eu falei como se ela pertencesse tanto à orelha externa como à orelha média. Na verdade, a membrana timpânica é como se fosse o muro que dividisse as duas. A qual ela pertence é uma coisa assim meio filosófica, né? Acontece que a membrana timpânica, na verdade, ela tem 3 camadas. Ela tem uma camada que é contígua com a pele do conduto, certo? Que é a camada mais externa, de tecido epitelial mesmo. Ela tem uma camada interna, que é o tecido conjuntivo, e ela tem uma camada mais interna ainda, né, que é da mucosa da orelha média, que também reveste a membrana por dentro. Então, são 3 camadas, tá certo? Aí existem autores que dizem assim, então a camada mais externa da membrana pertence à orelha externa, as 2 camadas mais internas pertencem à orelha média. Gente, tanto faz. Tá certo? Contanto que vocês entendam o que é a membrana timpânica, por que ela existe, que é para proteger as estruturas mais nobres que estão na orelha média e na orelha interna, esse dilema aí, ele não precisa existir, tá? Até onde eu consigo examinar quando eu faço uma otoscopia? Eu vejo tudo da orelha externa,
eu vejo alguma coisa da orelha média. Por que eu digo alguma coisa da orelha média? Porque essa membrana timpânica, ela é transparente em parte. Então, se você tem líquido na orelha média, você enxerga. Se você tem sangue, também enxerga. Então, alguma coisa da orelha média você consegue enxergar quando a luz do seu otoscópio bate aqui, certo? Agora, você não avalia nada da orelha interna, você não visualiza a orelha interna fazendo otoscopia. A gente depende de outros exames, que novamente vamos discutir na próxima aula, para avaliar a funcionalidade, a integridade da orelha interna, tá? Então, na otoscopia, a gente tem que pensar que se eu estou diante de um paciente que tem alguma queixa compatível com orelha externa ou orelha média, é capaz de eu ver alteração. Agora, se eu estou diante de um paciente com, por exemplo, uma labirintopatia, eu não vou ver nenhuma alteração, eu não espero encontrar nenhuma alteração na otoscopia. Se eu estou diante de um paciente que tem uma perda auditiva pela idade, que também que é uma doença da cóclea, eu não espero encontrar nenhuma alteração na otoscopia. Tá certo? Então, você já tem que saber as limitações do seu exame físico quando a gente trata de orelha. E qual a imagem que a gente vê? Gente, eu costumo dizer assim, quem realmente vai se apaixonar pela otorrinolaringologia sabe na hora que olha a membrana do tímpano. Porque cavidade oral a gente está acostumado a ver e cá entre nós não é bonito. Nariz também, assim, não é bonito, né? Agora, ouvido é uma coisa linda. Assim, quando a gente olha o conduto, a verdade, essas fotos, elas nem fazem jus. Porque a membrana timpânica, ela tem uma cor, assim, até difícil de descrever. Os livros descrevem como cinza perolado, mas realmente ela é perolada, ela tem um brilho. Quando você coloca a luz do otoscópio, acho que é uma das coisas mais lindas que vocês vão ver na vida. Não faz ideia que vocês vão ver, né? A gente vai ter essa oportunidade de vocês verem e treinarem bastante. Mas a gente vê a membrana do tímpano, tá certo? Que eu vou delimitar aqui com o cursor os limites dela, da membrana, certo? A gente vê a indentação do cabo do martelo sobre a membrana do tímpano, que é essa estrutura aqui, certo? A gente vê o reflexo da luz do meu otoscópio sobre a membrana do tímpano, na região que a gente chama de triângulo luminoso, e a gente avalia tanto as paredes do conduto, como a gente avalia a cor da membrana do tímpano, formato da membrana do tímpano, brilho da membrana do tímpano, tá certo? Ela precisa ter cor cinza perolada, ela precisa ter brilho, ela precisa ter um formato cônico, né? Ah, professora, mas como é que eu vou ver esse formato da membrana do tímpano? Na verdade, a gente não vê, essa é a parte, assim, como é que eu digo, é a habilidade que é mais difícil de adquirir. Você só adquire fazendo algumas otoscopias, porque, na verdade, com o otoscópio, você olha por um olho só. Então, quando você olha por um olho só, a sua avaliação tridimensional ela fica um pouco prejudicada. Mas você vê a partir de como, por exemplo, a luz do otoscópio reflete na membrana do tímpano, porque quando ela reflete nessa localização aqui, você sabe que ela está no formato habitual dela, que é o formato cônico, certo? Quando o triângulo luminoso, ó, você vê, aqui é o lado direito, tá? E aqui é o lado esquerdo. Como é que eu sei isso? A membrana do tímpano é pela direção do cabo do martelo, certo? Há muitos anos atrás, eu dando aula, um aluno meu disse assim, professora, tá muito fácil, você ensina assim. Tá vendo aqui a indentação do cabo do martelo? Ele forma como se fosse uma cabeça de seta, certo? Se você traçar uma linha aqui, você forma um D, grosso modo. Todo mundo entendeu isso? Diga só assim, quem não entendeu, por favor, se manifeste. Do lado esquerdo, a cabeça de seta, ela tá aqui, ó, certo? Apontada na direção contrária. E aí, se você colocar um tracinho aqui no meio, você forma, grosso modo, um E de esquerdo, tá? Isso é importante quando você avalia a figura, tudo bem, mas não é importante na vida real, pessoal. Por que não é importante? Porque você não vai ter dúvida. Se você está olhando o ouvido esquerdo do paciente, você está olhando a membrana timpânica esquerda. Se você está olhando o direito, você está olhando a membrana timpânica direita, tá certo? Então não tem assim esse negócio de, em prova eu não cobro, qual é esse lado? É o direito ou o esquerdo? Qual é o conhecimento prático que isso traz para vocês? Nenhum, vocês não vão ter dúvida qual lado vocês estão examinando ao examinar. Tá certo? Vocês vão ter dúvida, às vezes, na foto. Então, acho que tem muito mais sentido a gente aprender a descrever as alterações, o que a gente está vendo naquela membrana timpânica, do que qual é o lado em que ela está, certo? Essa é a descrição de uma membrana, de uma otoscopia, desculpe, de uma otoscopia normal,
né? Você tem que falar, lembra do nosso raciocínio, de fora para dentro, conduto auditivo externo pérvio, sem lesões, membrana timpânica cinza perolada, com triângulo luminoso presente, sem abaulamentos ou retrações. Essa seria a otoscopia normal, a descrição clássica da otoscopia normal, tá certo? Professor, e aí como é que eu descrevo as alterações? Use as suas próprias palavras, certo? Se vocês estiverem diante de uma otoscopia que vocês não souberem o que é, descreva com suas próprias palavras o que você está vendo. Uma hiperemia às 3 horas, por exemplo. Um abaulamento às 6 horas. Um abaulamento avermelhado. Abaulamento esbranquiçado. A gente vai ver, tanto nas aulas do chá como nas aulas no centro de saúde, que existem muitas possibilidades diferentes de otoscopia. Não cabe aqui a gente ir elencando todas as alterações patológicas que a gente pode encontrar, porque são inúmeras, são infinitas. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação ao exame da orelha? Como eu disse, se Deus quiser, vocês vão ter muita chance de treinar isso. E eu vou dizer, vale a pena, porque o exame das orelhas é como mais ou menos a dermatologia, que vocês ainda não viram, mas é completamente visual. Claro, você precisa aprender a traçar um paralelo entre as queixas do paciente e o que você espera encontrar na otoscopia. Mas, às vezes, o paciente fala umas coisas, quando você chega lá na otoscopia, é totalmente diferente do que ele vinha falando, né? Professora, Pode em falar. relação à localização da descrição de uma lesão, a senhora recorreu aos ponteiros do relógio. Isso. Isso é o que se usa normalmente? Existe alguma É, outra forma? não, é isso mesmo. Tá, É graças. isso mesmo, é os ponteiros do relógio mesmo, tá certo? Professora, Pode falar. só voltar, pronto, é esse slide mesmo. Tipo, me parece que ao redor da membrana timpânica tem um pouquinho mais vermelha, um pouquinho mais isso, né? Na verdade, esse é um problema da foto, viu? Da máquina que bateu. Essa é para ser uma otoscopia normal, mas se você me descrevesse como uma hiperemia do conduto ao redor da membrana, você está completamente correto. Tá certo? Tá certo. Beleza. Inclusive, aqui você vê um pouquinho de cera também, né? Quem reparou que aqui, por exemplo, tem um pouquinho de cera. Aqui é normal, né? Anormal é ter zero cerumen dentro do ouvido, certo? Então, agora progredindo mais um pouco, né? A gente vai falar do exame da cavidade oral e da faringe. Então, hoje em dia, né? Aqui a minha foto, né? Eu tenho uma irmã, nem sei se eu devia falar isso. As pessoas são muito diferentes, né? A minha irmã não é médica e ela é muito vaidosa. No dia que eu mandei essa foto aqui para ela, eu não sei por que ela me perguntou assim, se eu acho que era por conta desse face shield que ela queria comprar um para alguém, e aí ela mandei essa foto para ela, ela foi logo aqui em cima, ela disse: "Valha, mas como tu atende assanhada?" Meu Deus do céu, eu tô aqui preocupada em escapar do Covid. E tudo que a pessoa repara é meus cabelinhos aqui em cima, mas tudo bem, né, pessoal? Cada um com suas prioridades, né? Então, aqui vocês veem a minha paramentação completa e eu estou com o meu foco frontal aqui, tá certo? Ele, na verdade, fica dentro do meu face shield, porque o face shield ele é bem grande, então ele cabe, tá? Tradicionalmente, a gente usava esse foco frontal, a gente colocava só na hora de examinar, tirava quando ia fazer a anamnese, tá? E hoje em dia eu não faço mais isso, eu fico com ele ligado o tempo todo, eu tenho só um botão na cintura que eu aciono, eu ligo e desligo através desse botão. Mas ele fica na minha cabeça o tempo todo para eu não ficar nesse tira e bota. Em relação aos focos frontais, existem inúmeras opções disponíveis no mercado. Isso é uma ferramenta que eu recomendo que vocês tenham mesmo. Por quê? Não o foco, aqui tem 3 modelos, né? Esse foco frontal aqui, muitos otorrinos têm, a gente usa normalmente para operar, tá certo? É um foco frontal que custa mais de R$ 2.000. Tem esse outro foco frontal aqui que muitos otorrinos têm em consultório, e é o que vocês vão encontrar na clínica escola também, ele custa em torno de R$ 1.000 e poucos. Ele é ótimo para consultório, ele é um pouco aquém da nossa necessidade para cirurgias. E existe também uma terceira possibilidade, que é essa que eu acho a mais vantajosa, né? Esse foco aqui, na verdade, ele é vendido como uma lanterna de cabeça, ele é vendido para ciclista, e ele custa menos de R$ 100.
Agora, não só na otorrino, com muitas especialidades você precisa ter uma luz, né? E a vantagem de você ter uma luz que você coloca na cabeça é que você fica com as duas mãos livres. Essa é uma tremenda vantagem quando a gente vai examinar paciente, tá certo? Tremenda vantagem sobre a lanterninha de mão, né? Que ela já ocupa uma mão sua, tá certo? Então, eu recomendo, assim, quando vocês começarem a ir para atividades práticas, que vocês tenham a sua própria luzinha dessas, comprem em qualquer site da internet, Mercado Livre, e é menos de R$100, e vale muito a pena. Ela tem baterias, ela é recarregável, dura uma vida. É LED, a luz é boa, sabe? É uma coisa, assim, muito vantajosa de você ter. Então, seguindo aquele nosso velho raciocínio, né? A cavidade oral e a faringe eu vou examinar também para manter uma rotina, eu vou examinar de fora para dentro. Então, eu começo examinando dentes, tá certo? E quando eu falo dentes, pessoal, não basta dizer assim, peça para a paciente, mostra os dentes, sorria. Não, você tem que examinar lábio, tá certo? Começar, né, fora, examinar o vermelhão do lábio, ver se tem alguma lesão, alguma cicatriz. Depois, arcada dentária, superior e inferior. Depois, você vai com sua espátula, levantando, certo? A mucosa para você poder examinar todo o rebordo alveolar, tá? Que aí você encontra algumas alterações, como essa, por exemplo, né, de exposição de raízes dentárias, tá? Que você não veria, provavelmente, se o paciente só sorrisse mostrando os dentes para você. Tá? Então, essas você precisa examinar total, assim, né? Como está mostrado nessa figura. Suas duas mãos estão livres, né? Porque você está com foco frontal, então você vai com as duas mãos, as duas mãos com o abaixador de língua, levantando, certo? A mucosa para poder ver toda a extensão. Aí você vê lesões como essa, que são leucoplasias, né? Outras lesões, como aquela outra foto anterior, exposição de raiz dentária, tá? Aqui, depois que você examine, então, tudo, né, arcada dentária superior e inferior, e mucosa jugal, que é essa mucosa de dentro da bochecha, aí é que você, então, passa para a região mais profunda da cavidade oral, para orofaringe. Na orofaringe, essa foto tá até, né, do jeito que eu não gostaria que a gente fizesse, porque, como eu falei, uma mão ocupada com a lanterna, você só tem uma mão para examinar. A gente tem fotóforo lá, ainda bem, e a gente coloca o fotóforo na cabeça e vai examinar com dois abaixadores de língua. Então, mas o próximo passo é olhar a garganta, né? Ou seja, orofaringe. A gente coloca o abaixador de língua sempre nos 2/3 anteriores da língua, como está mostrado nessa foto aqui, certo? Porque se você introduzir muito o abaixador, o paciente vai ter um reflexo nauseoso, e isso aí você quer evitar. Então, para os adultos, certo? Você usa o abaixador de língua nos 2/3 anteriores da língua. E o seu comando tem que ser: mantenha a língua dentro da boca, certo? E relaxada no assoalho da boca, certo? Porque às vezes o paciente mantém a língua dentro da boca, mas eleva a base da língua, aí você não vê nada, certo? Então, nessa hora, principalmente para os pacientes que eles temem o exame por conta do reflexo de náusea, é que você precisa transmitir muita segurança, muita tranquilidade. Você precisa chegar para o paciente e dizer: olha, agora eu vou colocar a espátula na boca e eu gostaria que você deixasse a língua bem relaxada no chão da boca, no assoalho da boca, certo? E fale um é bem comprido. Depois dessa aula, se vocês puderem, vão na frente do espelho e falem um A e depois um É. Vocês mesmos vão ver que o É, ele abre muito mais o véu palatino e, por conseguinte, você tem uma visualização muito melhor da cavidade oral, da orofaringe, tá certo? Então, espátula nos 2/3 anteriores da língua e falam É bem comprido, tá certo? Esse é o comando que você dá para o paciente. Depois que. Peraí, vamos só conversar aqui sobre o que a gente tem que ver nesse exame da cavidade oral, né? Então, quando a gente olha para a cavidade oral, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver base da língua, a gente tem que ver a região do trígono retromolar, que é local frequente de aparecimento de carcinomas de cavidade oral, certo? Essa região do trígono retromolar. A gente tem que ver os dois arcos, né? O arco palatoglosso, que é o primeiro arco aqui, e o arco palatofaríngeo, o segundo arco. Entre os dois arcos, o tecido que forma a amígdala, é um tecido linfóide que forma a amígdala, né? Ou a tonsila palatina. E a gente tem que ver a úvula. E última estrutura que a gente avalia é a parede posterior da faringe, que é essa estrutura aqui, tá certo? Então, tudo isso a gente tem que ver se está normal. E aí, estando tudo normal, a gente pode descrever como orofaringoscopia sem alterações patológicas. Tá certo? Não precisa você descrever uma por uma.
Então, orofaringoscopia sem alterações patológicas. Tá certo? Professora, Pode falar. pode só repetir a parte dos componentes que a gente avalia? Pronto, vamos lá. Primeira coisa, base da língua, trígono retromolar, eu até esqueci, palato, né? Arcos, palato glosso, que é esse primeiro, arco, palato faríngeo, que é esse segundo, tonsilas palatinas, uma de cada lado, úvula e parede posterior da faringe. Tudo isso tem no roteiro de vocês também, não temam. E a última coisa que a gente tem que ver dentro da cavidade oral é justamente a gente pedir para o paciente, a gente olhou tudo por cima, agora a gente vai por baixo, tá certo? A gente pedir para o paciente elevar a língua e a gente olhar o assoalho da língua, que também é local comum de surgimento de tumores de boca, certo? Então, a gente tem que pedir para o paciente como aqui, ele eleva a língua, né? E a gente avalia toda essa região do assoalho, certo? Inclusive essa região aqui de baixo, né? Aqui estava uma foto para olhar em cima e aqui outra foto para olhar o assoalho mesmo, né? Aqui a base, o ventre da língua, certo? E o assoalho da boca. No assoalho da boca, a gente vai encontrar uma estrutura muito interessante, que é o ósteo de drenagem das glândulas submandibulares, que a gente chama de ducto de Wharton, certo? Então é o ósteo do ducto de Wharton. E a gente pode, inclusive, fazer expressão desse ducto, para a gente ver que a glândula submandibular, ela está produzindo e ela está secretando saliva, tá? A gente vai fazer isso porque é uma coisa que não dá para demonstrar, nem, não tem, assim, um vídeo, eu tentei ontem gravar um vídeo fazendo, não fica bom. Mas vocês vão ver uns nos outros, tá certo? Porque é uma coisa que você encontra em pessoas normais, né? Você faz uma expressão, na verdade, da glândula enquanto você avalia o ósteo de drenagem, e aí você vê a saliva saindo, certo? Então, fazer a expressão da glândula submandibular, né? Que localiza. Você vai na mucosa jugal e faz a expressão da parótida, para ver também a secreção salivar saindo pelo ducto parotídeo, que os livros não têm um consenso, mas alguns chamam de ducto de Stenon, outros chamam de ducto de Stensen, tá certo? Mas ele deságua mais ou menos na altura do segundo molar superior, de cada lado. Certo? Pessoal, é mais ou menos isso, a cavidade oral, né? Então, vamos recapitular aqui, né? Cavidade oral, primeiro, né? O foco, tá certo? A nossa fonte de luz, que é primordial, ficar com as mãos livres para poder examinar melhor. Segundo, de fora para dentro, lá. Dorso da língua, trígono retromolar, palato, os arcos, úvula, parede posterior da faringe, certo? Por último, região do ventre da língua e assoalho da boca. Isso tudo vale para adulto. Quando é criança, é um pouco diferente. Nas crianças, você normalmente não precisa do abaixador de língua para olhar lá dentro, a não ser que a criança não coopere, aí você precisa, certo? Mas se nas crianças cuja cooperação você consegue, basta pedir para ela colocar a língua para fora e falar um é. Por quê? A cavidade oral da criança, ela é menor, ela é menos funda, digamos assim. Então, quando ela coloca a língua para fora, mesmo levantando a base da língua, você tem uma visão excelente da região da orofaringe, sendo inclusive normal você visualizar epiglote das crianças. Quando elas colocam a língua para fora, até a ponta da epiglote você consegue visualizar. Tá certo? Então, nas crianças, via de regra, a gente tenta fazer uma oroscopia, uma orofaringoscopia, sem usar o abaixador de língua, tá? Pessoal, vocês já devem, esse é o último slide da aula, tá certo? O de hoje, né, da nossa primeira parte do exame físico otorrinolaringológico. E eu adoro essa frase, porque eu acho que ela cabe muito na nossa vida de medicina, de pessoas que exercem a medicina, né? O Roosevelt, ele falou que de longe,
a melhor recompensa, né, que a vida oferece para os seres humanos, para nós, é a oportunidade de trabalhar duro em alguma coisa que vale a pena. E eu acho que é isso que a gente faz na medicina todo dia. Eu tenho certeza que vocês sabem disso, já, né? Na Unicristos. Eu tenho certeza que vocês sabem, eu não estou aqui ensinando para vocês que essa vida, ela é de trabalho duro. Eu tenho certeza que vocês já aprenderam. Mas é isso, assim, a recompensa de você fazer um trabalho que você ama e que é útil para as pessoas, a recompensa pessoal é grande demais. Isso faz tudo valer a pena. Faz valer a pena a gente estar aqui assistindo a aula remota em tempos de pandemia, faz valer a pena o medo que a gente sente em tempos de pandemia também, de examinar os pacientes, cada vez que a gente pede para alguém abrir a boca e falar um mesmo a gente estando todo paramentado, né? Então, é isso. Vamos adiante, o semestre começou agora, eu espero que seja um semestre maravilhoso, com nossas limitações, e eu espero também que em breve a gente possa retomar as nossas atividades presenciais, porque eu acredito que virtualmente a gente consegue, apesar de eu realmente sentir falta de interagir pessoalmente com vocês, né, mas a gente consegue ainda transmitir muitas coisas importantes no ambiente virtual. Mas a prática, as habilidades, vocês precisam adquirir. E eu tenho fé que nós vamos conseguir esse semestre, a gente vai conseguir normalizar isso, mesmo porque, a meu ver, não faz muito sentido, né? Assim, a gente vai estar em pequenos grupos, nós vamos estar sendo cuidadosos, paramentados, então eu acho que em breve, sim, a gente vai ter essa chance vocês vão ter a chance de poder praticar, de poder desenvolver essas habilidades, tá? E podem contar com a gente da Otorrino para fazer isso acontecer, tá bom? Vou só minimizar aqui e acabar minha apresentação para a gente poder responder alguma pergunta que porventura tenha. Alguma pergunta a mais? Professora, Pode falar, Fernanda. você olhando na cavidade ali oral, os Uhum. dentes, tem alguma coisa que ela possa chamar a atenção, que venha indicar alguma patologia, você observando só os dentes? Muitas coisas, Fernanda, na verdade. Mas você diz patologia sistêmica, por exemplo? Não, mas da otorrino mesmo. Não, assim, eu não vou dizer, Fernando, porque assim, a área de estudo da otorrino, a cavidade oral é nossa área de estudo, tá certo? Então, qualquer patologia dentária, apesar de ser da alçada da odontologia, mas a gente lida com elas. Por exemplo, eu atendo no consultório, não é raro, complicações otorrinolaringológicas de patologias dentárias. Por exemplo, um abscesso periapical que drena para dentro de um seio maxilar e o paciente tem uma sinusite crônica por conta de uma infecção que começou no dente. Ou, por exemplo, algum tumor, né, de mandíbula ou maxila que seja de origem odontogênica, certo? Então, essas coisas a gente tem. Existem também as manifestações odontológicas de doenças sistêmicas, ou as manifestações otorrinolaringológicas de doenças sistêmicas. Existem numerosas doenças sistêmicas que dão alteração em dente ou mucosa oral, né? A gente sabe, por exemplo, uma coisa que vocês já devem ter visto, mancha de Koplik no sarampo, né? Que é na mucosa jugal, perto dos molares. A gente vê, por exemplo, a dentição da sífilis congênita, né? A gente vê também, que mais? Várias coisas, né? Doenças como eritema multiforme, que é uma reação alérgica grave, né? Que se manifesta com lesões orais. Então, na verdade, muitas alterações orais são indicativas de doenças sistêmicas ou otorrinolaringológicas. Qual o ducto que... Tudo bem, Fernando? Tá ótimo. Obrigado. A Diana está perguntando qual o ducto que deságua no segundo molar. No segundo molar superior é o ducto da glândula parótida, que existem dois nomes na literatura, Diana, para ele. Ou o ducto de Stenon, S-T-E-N-O-N, ou o ducto de Stensen, S-T-E-N, Stensen, S-E-N, né? Stensen, tá certo? A mucosa jugal é a da bochecha por dentro,
Tá certo? Tudo bem, pessoal? Pronto, então, muito obrigada pela presença de hoje. Essa aula vai ser cobrada no... Pessoal, muito obrigada pela presença de hoje. Diana, travou? Pronto? Pronto. Essa aula ela vai ser cobrada no chat, tá certo? Pessoal, muito obrigada pela presença na aula de hoje. Foi uma presença maciça. Espero que vocês tenham a garra para manter essa presença nas próximas aulas que virão por aí, que são aulas parecidas com essa, de introdução ao assunto. Tá certo? Prazer grande vê-los hoje. Até sexta-feira.